Fala meninos e meninas, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Física com Betão. Eu sou o professor Beto e hoje nós vamos falar sobre refração da luz. É o início do estudo da refração da luz. Então vem comigo. Aqui ó, ótica geométrica, esse assunto que nós vamos estudar agora, a refração da luz, que está dentro de um assunto maior que é a ótica geométrica. Bom, nós já falamos sobre reflexão da luz. A reflexão é quando a luz bate numa superfície e retorna ao meio de origem. Já a refração, a luz toca numa superfície e atravessa, ou seja, ela passa a se propagar em outro meio. Então, refração da luz é a passagem da luz de um meio para outro, acompanhado de mudança de velocidade. Como nós sabemos, a luz, a velocidade dela depende do meio em que ela está se propagando. Dependendo do meio, a velocidade é maior ou menor. Aí você vai perguntar, maior ou menor do que quem? Do que a velocidade de referência, que é a velocidade da luz no vácuo. Então vamos aqui, ó. Aqui eu tenho uma superfície que está separando dois meios, que eu chamei de meio 1 e meio 2. Esse conjunto, superfície, meio 1 e meio 2, nós chamamos de dióptro. Então, nós temos uma luz que está se propagando no meio 1, aqui um raio de luz, e vai passar a se propagar no meio 2. Então, ela passou do meio 1 para o meio 2, ocorreu a refração da luz. Não podemos esquecer o seguinte, que se a luz está se propagando no meio 1, ela tem uma velocidade, que eu vou chamar de V1, quando ela passa a se propagar no meio 2, ela tem outra velocidade, que é chamado de V2. Veja que neste caso, a luz está incidindo na superfície perpendicularmente a ela, e está refratando também perpendicularmente a ela, ou seja, neste caso, a luz não sofre desvio nenhum ao passar do meio 1 para o meio 2. Por quê? Porque ela está incidindo sobre esta linha tracejada que nós chamamos de normal. Então, sempre que a luz estiver se propagando sobre a normal, ela não sofre desvio. Mas, neste caso, o ângulo que a normal forma com o raio incidente é 0 graus. Este raio que está aqui, ó, nós chamamos de raio incidente. E quando ela passa a se propagar no meio 2, este raio é raio refratado e o ângulo de refração aqui é 0 graus também. Então, sempre que a luz está se propagando sobre a normal, ângulo de incidência e de refração é igual a 0. Já aqui, ó, neste caso aqui, o raio incidente está aqui, ó, raio refratado aqui, só que neste caso, a luz, ela não está sobre a normal. Então, existe aqui um ângulo, que eu vou chamar de ângulo de incidência, que é diferente de 0, e o ângulo de refração, que é diferente de 0. Mas, neste meio 1, a velocidade da luz é V1, no meio 2, a velocidade da luz é V2. Vejam que neste caso, ao passar do meio 1 para o meio 2, o raio refratado se aproximou da normal. E nesta segunda situação aqui, ó, raio incidente, raio refratado, vejam que esse raio refratado, ele se afastou da normal. Este ângulo aqui é o ângulo de incidência, este é o ângulo de refração. Vejam que aqui ele se afastou da normal. Mais para frente nós vamos ver quando que esse raio se aproxima da normal e quando que ele se afasta da normal. Aqui eu estou apenas falando que a refração é a passagem de luz de um meio para outro, que pode não ocorrer mudança de direção, quando pode ocorrer mudança de direção. Assim como em todos os outros, quando a luz está se propagando no meio 1, ela tem uma velocidade, e quando está se propagando no meio 2, ela tem uma velocidade. Não podemos esquecer que esta reta tracejada aqui é sempre perpendicular à superfície e ela recebe o nome de normal. Que é o normal aqui e normal aqui. Então, sempre que a luz está se propagando de um meio para outro,
ela pode se aproximar ou se afastar da normal, ou nem sair da normal, vai depender do ângulo que está incidindo. Agora, como eu falei aqui, ó, no meio 1 a velocidade é V1, no meio 2 a velocidade é V2, quem que possibilita essa mudança de velocidade? É o que nós chamamos de índice de refração absoluto, ou seja, o índice de refração absoluto é que vai fazer com que a velocidade ou aumenta ou diminui ao passar de um meio para outro. Mas a velocidade sempre vai se basear na velocidade máxima que nós conhecemos, que é a velocidade da luz no vácuo, que vale 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo. Então, como você vai proceder para ver se a velocidade aumentou ou diminuiu ao passar de um meio para outro? Quando a luz está se propagando no meio 1, ela tem uma velocidade V1, mas esta velocidade é tomando como referência a velocidade da luz no vácuo. Então, o índice de refração de um determinado meio é calculado assim, ó, C sobre V, onde C é a velocidade de referência e V é a velocidade da luz naquele meio considerado. Então, o índice de refração que vai mostrar se a velocidade aumenta ou diminui ao passar de um meio para outro. Quando nós estamos falando, a luz está se propagando no vácuo e vai para o ar. Como a velocidade da luz no ar é muito próxima da velocidade no vácuo, então nós podemos considerar que o C é igual a V. Então, neste caso, o índice de refração do ar vale 1, porque a velocidade no vácuo é muito próxima da velocidade do ar. Então, o índice de refração é 1. Ou seja, a velocidade não tem variação nenhuma. Agora, o C é sempre maior do que qualquer outro meio, a velocidade de qualquer outro meio. Então, o índice de refração é sempre maior que 1. Então, conclusão, o índice de refração ele pode ser igual a 1 ou maior que 1. Então, o índice de refração é sempre maior ou igual a 1, nunca menor que 1. Aí está. Ó. Então, quando você fala, por que a velocidade da luz do meio 1 é V1, a velocidade da luz do meio 2 é V2, devido ao índice de refração de cada meio. E vejam aqui que índice de refração e velocidade são grandezas inversamente proporcionais, já que o C é constante. Se são grandezas inversamente proporcionais, nós podemos trabalhar aqui nesse gráfico, ó, N em função de V. Se o V aumenta, o N diminui, são grandezas inversas. Então, isso daqui é uma hipérbole. Aqui, ó, diminuiu o N, aumentou o V, ou diminuiu o V, aumenta o N. Então, isso daqui nós chamamos de hipérbole. É o gráfico entre o índice de refração absoluto e a velocidade da luz no determinado meio. Agora, nós podemos também ter o índice de refração relativo, quando você está relacionando dois meios diferente do vácuo. Qualquer outro dois meios, por exemplo, água e óleo, ar e água, coisa desse tipo. Então, imaginem aqui a seguinte situação. Você tem a luz se propagando no meio 1, incidindo na superfície, o ângulo de incidência I. Ela passa a se propagar no meio 2, ou seja, ela sofre uma refração, cujo ângulo de refração é R. Quando a luz está se propagando no meio 1, ela tem uma velocidade, V1. Por que ela tem velocidade? Porque ela tem, esse meio tem um índice de refração. E quando ela passa a se propagar no meio 2, tem uma outra velocidade, porque este meio tem um outro índice de refração. Então, para você relacionar o índice de refração do meio 1 com o meio 2, o procedimento é esse. Ó. Índice de refração do meio 1 é C sobre a velocidade do meio 1. Aí eu descubro qual é o índice de refração do meio 1. Índice de refração do meio 2 é C sobre V2. Juntando isso daqui, olha, o C é igual para os dois, então vai ficar N1 V1 igual a N2 V2. Se eu quero índice de refração relativo, eu posso pegar índice de refração do meio 1
em relação ao meio 2, eu passei o N2 para cá dividido, vai ser igual a V2 sobre V1. Isso é o que nós chamamos de índice de refração relativo do meio 1 em relação ao meio 2. Mas nós podemos ter também o índice de refração relativo do meio 2 em relação ao meio 1, aí vai ser V1 sobre V2. Vejam que, de novo aqui, ó, índice de refração e velocidade são grandezas inversas. Ó. N2 sobre N1, V1 sobre V2, N1 sobre N2, V2 sobre V1. Ou seja, são sempre grandezas inversas, índice de refração e velocidade naquele determinado meio. Beleza? Então está aí, ó, a primeira aula sobre refração. Aí agora nós vamos fazer um exemplo para fixar isso aí que nós acabamos de falar. Então vamos ao exemplo aqui, ó. A velocidade de propagação da luz em certo meio é 2/3 da velocidade da luz no vácuo. Então, ó, a velocidade da luz num determinado meio é 2/3 de quem? Da velocidade da luz no vácuo. Aí está. Ó. Qual o índice de refração deste meio? Aí está. Ó. Então, se nós sabemos que índice de refração é C sobre V, aí nós vamos aqui, ó, N é igual a C sobre V. Quem é V? 2/3 de C. Então, se eu cancelar aqui, ó, C com C, aqui sobre o 1 e aqui sobre o 1. Então, nós temos que N é igual a 1 sobre 2/3. Aqui tem uma fração no denominador. Então, você repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Então, o índice de refração deste meio, 3 vezes 1, 3 dividido por 2, 1,5. Importante, índice de refração, como nós estamos vendo, é velocidade dividido por velocidade. Então, não tem unidade de medida. Isso daqui é o número de vezes que a velocidade da luz é reduzido ao passar do vácuo para esse determinado meio. Então, está aí um exemplo a fixar aquilo que nós acabamos de falar, a introdução à refração da luz. Agora, se você gostou, não esqueça de dar aquele joinha, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo aí, que é importante para o crescimento do canal. Valeu, galera!